Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça do Senhor sobre vocês. Podem se assentar. Nós recebemos um pedido de oração ali agora, por um rapaz chamado André, que é sobrinho da Neia. Está com uma forte dor de estômago. No pronto-socorro, aguardando vaga, é isso, né? E recebemos agora também o comunicado da Edilane, né? Eles diminuíram a sedação, ela ficou meio agitada, eles voltaram com a sedação. Nós vamos continuar orando, como já fizemos. Creio que Deus já ouviu a oração. É só lembrar do André. Feche teus olhos, lembre desse rapaz aí, para que Deus conceda toda a provisão, toda a necessidade dele. Em nome de Jesus. Pai, colocamos a vida do André nessa luta, nesse desafio que ele tem enfrentado. Pedimos que tu abra as tuas portas nessa hora. As portas para um lugar onde ele receba todo o tratamento, principalmente o tratamento do Senhor. Nós confiamos e cremos na tua provisão, Senhor, que nos supre de toda necessidade. Nós te agradecemos já por tudo que estás fazendo e eu oro em nome de Jesus. Amém? Vou pegar uma aguinha dessa aí para mim. Obrigado. Queria chamar a dona Cecília. Ela quer dar um testemunho. Minha filha, Luciana, ela é advogada. E ela recebeu um telegrama para ir para Brasília, mas não vinha o que era falado. Depois ela recebeu que tinha que ir lá para fazer a entrevista e o exame médico. Ela foi. Aí mandaram ela voltar para lá, dia 20. E agora ela está trabalhando no Supremo Tribunal Federal. E ela vai trabalhar 90 dias lá e ela vai mudar para Brasília. A filha está chorando que quer, a mãe está com saudades, o meu genro vai levá-la agora, dia 1º para lá, ele volta para trabalhar, e a menina vai ficar lá com a mãe. Então, ela está feliz lá e ela está se alimentando no restaurante do Supremo Tribunal Federal. Mas é o seguinte, quando ela recebeu o telegrama, eu falei, Luciana, ajoelha para Deus, se humilha e pede para Deus resolver o que é isso. Quando ela falou, mamãe, eu tenho que fazer entrevista, eu falei, se humilha, ajoelha e pede a Deus. Ela fez isso. E quando foi, ela foi primeiro de avião, depois voltou de ônibus. O ônibus 17 horas para lá, né? Eu falei, Luciana, vai orando no ônibus para Deus te ajudar. Quando ela chegou lá, que ela viu tudo que era, dia 20, ela foi dia 21, ela foi, não, 22, ela foi homenageada no Supremo Tribunal, porque ela passou em primeiro lugar em 18. Então, ela foi homenageada e recebeu uma placa. E ela está trabalhando agora com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela vai ficar lá até setembro. Então, eu peço à igreja que ore, porque ela já foi convertida na Rua Bahia. E ela frequentava. O marido tirou ela de lá. Então, tudo ela pede para mim. Eu falei, Luciana, você vai sempre se humilhar e vai pedir a Deus. Eu falei, Luciana, você já agradeceu a Deus pelo emprego? Ela falou, já. Eu falei, então agradeça também das tuas refeições. Ela falou, isso eu esqueci. Eu falei, então você ora antes de comer. Ela está fazendo. Então, eu peço que Deus a converta, seja lá ou onde for, para que ela volte para Ele. Porque ela está, tudo ela pede que ora. A Cecilinha falou para ela, eu não vou orar por você, você ora. Mas parou aí. E eu falei, se humilha. Dobre seu joelho e fale com Deus. E ela fez isso. Então, eu agradeço a Deus, porque a minha filha, mudando para Brasília, ela vai continuar trabalhando no Supremo Tribunal Federal.
com o presidente que é de lá. É um deputado que também é advogado. E ela passou e ela falou: mamãe, eu devo isso a você. Eu falei: a mim não. Você que mereceu. Ela falou: não, você me obrigou a fazer direito, porque ela tinha feito jornalismo. E eu falei para ela: faça direito, Luciana. E ela fez. Então ela falou: você que me obrigou. Então eu agradeço a Deus por ela, por ele ter feito ela ganhar esse emprego. Então eu quero pedir à igreja, se puder, orar para que Deus a converta. É isso. Pode aplaudir o Senhor. Luiz vai orar por ela. Todo aquele que se humilha, Deus exalta. Tá? Vai precisar de muita unção lá, viu? Levanta a tua mão. Senhor, entregamos a vida da Luciana, confiando que os teus caminhos são superiores aos caminhos humanos. E os teus pensamentos também são superiores a todo pensamento humano. Que a tua graça e misericórdia possam encher a vida dessa jovem e que ela, Senhor, seja sensível a todo o plano do Senhor para a vida dela naquele lugar. Usa, Senhor, conforme a tua vontade. Que nunca falte sobre ela, Senhor, essa graça e misericórdia do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, mais uma vez, boa noite para vocês. Eu queria refazer a pergunta que o Eric fez, né? De ser feliz. Você está feliz? Ou você é uma pessoa feliz? É diferente. Porque ser feliz, ele é uma condição não circunstancial. Estou feliz porque troquei um carro novo. Estou feliz porque consegui comprar uma casa nova. Fui promovido. Essa alegria que Paulo fala ali na carta de Filipenses, ela independe dessas circunstâncias. Tanto que Paulo estava aprisionado em uma prisão que não era fácil, não. Não era uma prisão confortável. Ele estava acorrentado numa prisão precária. E ele falava de alegria de uma forma que fica difícil de nós entendermos, muitas vezes, como alguém naquela condição pode falar de alegria e incentivar a igreja, através das suas cartas, a se alegrar sempre. Regozijai-vos sempre no Senhor. É isso que a palavra de Deus recomenda para nós. Esse é o nosso desafio, de recebermos pela fé essa alegria que ela vem como fruto do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ela nos faz uma pessoa feliz em todo tempo, em qualquer dificuldade, nas provas, nas tentações, nas dificuldades, em tudo aquilo que a gente enfrenta como desafio na vida. Essa alegria, ela enche o nosso ser, o nosso coração e nos dá força para rebater e reagir em cada uma dessas circunstâncias. Mas eu não queria falar sobre alegria, porque todo mundo já está alegre aqui. Queria falar sobre um tema que Deus me deu, que o Beda me deixou o recado, né, que domingo, para mim, se eu podia trazer a palavra, né? E eu separei essa semana para fazer uma reforma lá em casa, fazer um reparo, impermeabilizar a laje, pintar a parede, que já estavam ali há alguns anos, né? Não vou nem olhar para a Solange, que eu fico com vergonha agora. Porque quando eu era mais jovem, eu subia no telhado sem escada, né? Agora nem com escada eu subo, né? Pintava, lixava, fazia tudo que era necessário ali, só que agora eu não tenho mais pique para isso. E convidei meu cunhado, que é um pouquinho mais novo, está mais atualizado na força física, que sabe fazer as coisas com mais categoria que eu, né?
E graças a Deus consegui impermeabilizar a casa toda por cima. E logo em seguida veio a chuva, porque já estava com aquelas manchas, sabe? Aquelas manchas de Levíticos 14. E eu tenho pedido todo o tempo, né? Eu parei ontem 5 horas da tarde. Eu tenho pedido a Deus para nem eu, nem ele venha se machucar, se contundir ali, né? E direto eu falei, cara, eu tenho que dar uma parada para ver o que Deus quer falar. Assim, o que o Senhor quer falar comigo? Estou fazendo reforma aqui. Talvez o Senhor queira fazer uma reforma em mim ou na igreja. Aí Deus foi bem claro para mim, não, você não vai trazer uma palavra de reforma para a tua vida e nem para a vida da igreja, mas uma palavra de transformação. Uma palavra que aonde Cristo chega, tudo se faz novo. A casa tem que cair toda e construir uma casa completamente nova. Tudo novo. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas caíram por terra. Agora tudo se faz novo. Muda a nossa mentalidade, muda os nossos valores, os nossos caminhos mudam, as nossas amizades mudam, nós não nos assentamos mais na mesa dos escarnecedores. A nossa vida tem que pautar agora por um caráter de retidão, de integridade, e essa é a nossa identidade. E Deus me trouxe muito claro, eu não quero trazer aqui uma palavra nostálgica, de lembrar de coisas do passado da igreja, mas eu quero trazer algumas lembranças, alguns episódios na nossa trajetória como igreja, e os mais antigos aqui vão entender, né? Que nós temos uma identidade como igreja e como discípulos de Jesus. Tem uma fachada nossa, como cada congregação tem um caráterzinho típico dela, a maneira de trabalhar, de expressar a fé, de desenvolver ali os ensinos dos evangelhos de Jesus. E eu lembro que um dos nossos pais, eles foram perguntados sobre qual é essa identidade nossa como igreja, qual é a doutrina que vocês trabalham, se pudesse em poucas palavras, você me explicar isso, né? E as pessoas falavam muito, perguntavam muito para a gente nas viagens que a gente fazia, pelo Brasil afora aí, a gente andou por tudo quanto foi lugar, e as pessoas perguntavam, qual é essa identidade de vocês? Eu tenho tantos textos aqui para falar sobre essa identidade, mas eu queria começar com o texto de Efésios 4. Aquele texto de Efésios 4 que começa no 11, vai até o 16. Nós estávamos ali na Capitão Mora Guiar ainda, e nós recebíamos a visita dos pais. Eu lembro assim, muito claramente, porque eu tenho os cadernos. Eu tenho uma pilha de cadernos, com todas aquelas anotações, está lá no meu armário. Ainda hoje eu peguei lá um daqueles cadernos e olhei ali. Cura da alma, dia 4 de março de 2000. Cura da alma em Rio Claro. Quem lembrar aqui sabe o que foi aquilo ali. Talvez os mais novos aqui não tenham a mínima ideia do que aconteceu naqueles 3 dias, eu acho. 3 dias. Beda completou. Foi uma lavagem por dentro e por fora. Foi uma lavagem física, mental, espiritual, emocional, que até hoje, quando eu olhei o caderno, eu vi a data, eu falei, Deus do céu, por que o senhor está me trazendo isso aqui? Faz parte da nossa identidade, aquela matéria. Eu digitei tudo, Beda. Está lá no computador guardadinho, tudo, cada palavra que o irmão Rogério falava, porque ele tem uma ministração assim, bem tranquila, não é que nem a minha, né, que ninguém consegue anotar, mas a dele você dá para anotar na caneta, assim, porque ele fala pausado, fala com aquela graça, e o assunto tão, né? Mas os pais vinham e
num cantinho ali do quartinho do salão da Mora Guiar. Abra comigo em Efésios 4. Aí, destrinchava aquele material ali de 11 a 16. Você pode até abrir a tua Bíblia aí, né? Passavam-se 4, 3, 6 meses, vinham de novo os pais de Porto Alegre. Levava a gente, aí foram tendo as mudanças, né? Mora Guiar, Augusto Severo, Tupi, e o tal de Efésios 4. Falei, pô, será que esses caras não têm mais o que falar para nós, né? Só fala sobre isso, Efésios 4, né? Eu não estava entendendo ainda aquilo ali. Mas quando você analisa com o tempo, Deus vai com paciência, eu fui vendo que uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, está embutido ali naquele texto. E nós somos levados a decorar aqueles textos que nós tínhamos ali do propósito eterno, que traduzia a nossa identidade. Nós fomos, não obrigados, mas nós fomos levados ali, conduzidos pelo Espírito de Deus a decorar aqueles textos, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao reto ordenamento dos santos, o aperfeiçoamento dos santos. Esses homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, foram os presentes de Deus, os homens dons que Deus levanta na igreja para preparar os santos para a execução do serviço. E as religiosidades foram caindo, né? Como é que as igrejas trabalham? Uma grande maioria, as igrejas tradicionais. Eu lembro porque eu congreguei 20 anos numa igreja tradicional e o salão pastoral ficava na saída do prédio e tinha uma janelinha, né? Então você passava ali, olhava, tinha uma pessoa lá e o pastor ali. Passava, dava uma volta, uma outra hora tinha o pastor ali, conversando com outra pessoa, um casal, um jovem, um idoso. A gente, caramba, uma pessoa sozinha, né? Cuidar de tudo isso. O texto de Efésios 4 fala que os homens dons, os presentes que Jesus concedeu, eles preparam os santos. Quem é santo aqui? Então, eles preparam vocês para execução do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, quebrou aquela religiosidade que só o Fábio e o Beda é que vai ter que pegar numa salinha aí e cuidar de cada um de vocês a vida inteira. Estourou uma pipoca lá em casa, Beda e Fábio. Estourou a panela de pressão, Beda e Fábio. Essas coisas foram entrando na nossa mente de uma forma que passaram-se anos e anos e anos. A palavra grega, né, catartismos, que significa preparar, capacitar o povo para o serviço. Aquilo ali foi despregando a nossa vida do banco. Porque outro texto que nós também ouvimos lá desde 96, 97 até hoje, é o Mateus 28, de 18 a 20. A ordem que Jesus deu, o imperativo, o ide de Jesus, quando ele fala, olha, irmãos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer o quê? Não é para fazer crente. Não é para fazer sentador de igreja, que senta aqui, ouve uma palavra e vai embora. Não gostei da palavra hoje. O louvor hoje também, o Eric estava desacelerado. Não, irmãos, não é para isso. Nós viemos aqui para adorar, para elogiar a Deus, para declarar para Ele que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele pode todas as coisas, Ele está no controle de tudo, tem guerra, rumores de guerra, calamidades, tem doença, tem tudo que está acontecendo, mas Ele está no trono sentado e dominando sobre tudo. As nações estão nas mãos dEle. As coisas nos assustam, mas Deus é soberano sobre todo o universo, sobre todas as estrelas do céu, sobre o pôr do sol e o ocaso do sol,
sobre o aparecer da lua e o desaparecer da lua. Ele está no controle de todas as coisas. Mas a primeira coisa que quebrou ali foi a religiosidade, de que todos são capacitados a receber, crescer nesse tratamento dos homens dons. E o que vocês receberam deles, o que nós recebemos dos irmãos, dos pais lá de Porto Alegre, nós vamos repassar para outros, que vão repassar para outros, que vão repassar para outros. E a gente vai em outro texto que forma a nossa identidade, que é a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, né, quando ele fala lá sobre as 4 fases, né, do discipulado. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, versos 1 e 2. Irmãos, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O que da minha parte ouvistes, o que vocês ouviram, isso mesmo, transmite a homens fiéis, para que esses homens fiéis transmitam a outros. E lá no verso 15, ele fala: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem nada de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós éramos levados a pegar aquele texto, aqueles ensinamentos e destrinchar aquilo. E vinha novamente Efésios 4 e Mateus 28, 1 Timóteo. Aquilo foi, como quem diz, inundando a igreja. Aquilo foi enchendo a vida da comunidade. Os discípulos multiplicavam de uma forma assustadora, era muita gente. Eu lembro, nós chegamos um período ali na Tupi de mais de 1.500 pessoas vinculadas conosco. Quando nós recebemos aquele material, a intensidade com que nós recebemos, a insistência que aquilo era passado. E hoje, quando a gente relembra, como eu falei, não é uma coisa nostálgica, mas é uma coisa que nos fortalece, nos anima, e pela fé tomarmos posse dessa identidade nossa. Essa é a nossa realidade. Se nós estamos aqui até hoje, eu falei outro dia, passamos pela Covid, passei pela 4ª dose, já estou aqui, que teve dias que eu não ficava nem em pé, não conseguia nem subir aqui. Passei por uma fase terrível. Solange passou, vocês, eu creio que cada um aqui tem uma experiência para contar sobre o que é essa Covid e até onde ela vai levar a gente com esses sintomas. Eu fui subir na escada nos primeiros dias ali da reforma, no 2º degrau eu parecia aqueles asa delta que perde uma asa. Falei, opa, segura. Estava assim. Então a gente não sabe mais, irmão, eu estou alegre, eu estou feliz. Eu sou feliz. Você é feliz? Eu não sei o futuro, mas Deus sabe o meu futuro e minha vida está na mão dele. Minha família está na mão dele. Meus filhos estão na mão, meus netos estão na mão dele. Vocês estão na mão dele e vocês estão na maior condição de privilégio do mundo. Vocês estão vendo como é que a coisa está andando aí. Como é que está se desenvolvendo. Lá em Romanos 8, 28 e 29, também parte da nossa identidade. Porquanto aos que dantes conheceu, também predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o irmão mais velho. Eu lembro, né, irmão? O irmão mais velho, irmão. Eu falei, aí nunca tinha ouvido sobre irmão mais velho. Pô, Jesus é meu irmão mais velho. Jesus é meu bom pastor. Jesus está comigo. E aquilo foi indo, e está vindo até hoje. Está funcionando até hoje. Os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do meu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, irmãos, não é para ficar só numa palavra, num verso bonito como esse. É para sermos, o grande fruto do Espírito é a semelhança de Jesus. Então, a nossa vida é
ser manso como ele, humilde como ele, amoroso como ele, perdoador como ele, proclamador como ele, santo como ele, e em todas as demais coisas andarmos como ele andou. Não é uma coisa figurada, não é para estudar, levar para casa e tem um caminho para nós. Olha, a Tânia está desenvolvendo aí. Tem que se mexer, e principalmente se mexer lá fora, porque aqui é gostoso, é quentinho, lá fora é frio. Dormir em papelão não é brincadeira, não. Então, Romanos 8, 28 e 29 também faz parte da nossa identidade, do que nós estamos recebendo até hoje. E quantos outros textos aqui, se eu pedir ajuda aqui para os meus universitários aqui, o Vera vai, e até o Fábio apesar de novo, ele já tem uma carreirinha, já está com o cabelo, a beirada dele já está ficando branco aqui, as laterais. Mas, irmãos, nós temos uma identidade. As mulheres podem tingir, mas a gente dá para camuflar, né? Eu lembro que nessa identidade, nesse período, nós estávamos aqui na Augusto Severo, mas lá na frente. Quem daqui participou ali da Augusto Severo, levanta a mão. Tem um bom número, olha. Um bom número. E quando eu lembro de Augusto Severo, irmãos, sabe qual é o texto que me vem? Que faz parte da nossa identidade? Selma, me corrija aí se não fizer parte, né? É João 15. João 15 fala da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Nós ficamos 6 meses, naquela época era o Dani e o César. Né? 6 meses, todo domingo. A gente já tinha até uma marcação na Bíblia, em João 15. Então, já entrava com a marca em João 15. E você pode, se quiser acompanhar aqui algumas observações. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou parar aqui um pouquinho para a gente meditar nesses 5 versos, que fala do não fruto, do muito fruto e de mais fruto ainda. Aquele que dá fruto, Deus poda, corta, corrige, dá um jeito na vida dele para que ele dê mais fruto. Mas aqueles crentes nominais que vêm, senta, toma água gelada ali do bebedouro, assiste a reunião, aquele que está descompromissado com o negócio. Ele perdeu assim o raciocínio de que a igreja é um corpo vivo, é um organismo vivo, que se mexe, que se move, que atua.
Então, tem duas condições aqui. Se dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Se não der fruto, joga para ser queimado. Queima. Ou você é queimado, ou você é limpo. E a palavra-chave nesse João 15 é a palavra permanecer. A importância do permanecer em Cristo, para nós cumprirmos o propósito eterno de Deus, que está lá no Efésios 4, que ali fala sobre família, lá fala sobre muitos frutos, lá fala sobre o alvo, que é a semelhança de Cristo. E antes de nós meditarmos aqui na consequência positiva, produtiva de permanecer com Jesus, nós nele e ele em nós, o que vai acontecer? Lá em Efésios 4, fala que os homens não os preparam, os santos, para a edificação do corpo de Cristo, e aí tem uma meta, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo, a perfeita maturidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Vocês estão vendo que eu não estou lendo aqui? Porque nós fomos levados a decorar isso, de tanto que eles vinham e martelavam isso, só faltava abrir a nossa cabeça aqui para, olha, essa é a identidade. E não é a identidade de uma congregação, é o que a palavra de Deus está falando para se viver e viver intensamente. Isso aqui tem que ser vivo em nós. Depois uma advertência, para que não sejamos mais como os meninos, agitados, andando de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e astúcia, as quais eles nos induzem ao erro. Olha a advertência. Se vocês não estiverem firmes nessa identidade, no conhecimento e na prática, vocês vão endurecer que nem água no gelo. Vão ficar travados. Vocês não vão conseguir se mover. Não vão produzir. Vai definir e vai identificar a nossa vida como alguém que não está permanecendo em Jesus. É vital permanecer em Jesus. Como funciona isso? Tendo uma vida de intimidade com Ele. Tendo uma vida de proximidade com Ele. Tendo uma vida de meditação na palavra, de conhecimento da palavra, de procurar desenvolver estudos sobre esses materiais. Eu pego, como eu falei, eu pego aqueles cadernos meu ali, nossa, tem uns que você lembra, claro, tem uns que você nem lembra mais. Mas tem ali matéria sobre João 15, tem um caderno, uma brochura lá de 100 folhas, só de João 15, que fala sobre permaneçam nele. Precisa permanecer nele. Deve ter coisa boa para permanecer nele. E aí, depois da advertência, vem o fechamento. Mas, vivendo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A base é o amor. O corpo cresce, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo, do pleno permanecer em Cristo, e aí volta novamente, humilde como Ele, manso como Ele, amoroso como Ele. Teve até a música da identidade nossa. Perdoador como Ele, proclamador como Ele, santos como Ele, em toda a maneira dele andar, nós sermos como Ele andou, como Ele andou, por toda parte, fazendo bem, curando a todos nós oprimidos,
que éramos do diabo, porque Deus era com ele, hoje Deus é contigo. Hoje Deus é contigo. Fala para o teu irmão, Sara, fala para Renata, Deus é contigo. Marcelo, fala para os teus irmãos, Deus é contigo. Isso é real, precisa ser real. Você tem que sair do papel e ser uma vivência, ser uma experiência da nossa vida com Deus e entre nós, para que através desses passos que vai se dando, atrás daqueles que necessitam, dos que estão desfavorecidos, a igreja existe para isso, para cobrir o que está descoberto, para curar o que está doente, para libertar quem está acorrentado, para quebrar as algemas dos cativos e oprimidos do diabo. Essa é a função da igreja. Como é que é a tua vida segunda-feira até sábado? Como é que você tem vivido? Precisa responder para mim. Como é que tem sido a tua vida de amor a Jesus? De buscar crescer. Hoje eu não tenho um encargo aqui. Hoje eu coopero com o Beda e o Fabinho, mas eu não tenho mais um encargo. Depois que eu saí do encargo, foi o período que eu mais li a Bíblia na minha vida, que eu mais procurei buscar a Deus na minha vida. Porque não é cargo, meu irmão. Não é diaconia, não é presbiterato, não é apostolado, não é ser alguém semelhante a Jesus. Porque tem tudo isso aí, mas tem apóstolo que não é semelhante. Tem pastor que não é, pelo contrário, não parece em nada com Jesus. Trata as ovelhas como se fossem cabritos. Profetas que profetizam aquilo que não acontece, que não foram levantados por Deus. Mas o ser semelhante a Cristo e produzir aquilo que o Espírito produziu na tua vida e permanecer realmente nele, isso é o que vale. Isso é o que vai contar e que vai definir que o teu livro está escrito no livro da vida. Nós não viemos aqui para desfrutar, porque aqui não tem mais nada para nós nesse mundo. Está estragado, irmãos. Esse mundo está deteriorado. Os conceitos desse mundo estão todos desorientados. Os valores, o bem hoje é mal e o mal é bem. Isaías 5 fala sobre isso. E o pano de fundo para esse João 15 aqui é o texto de Isaías que fala da vinha de Deus lá, que era Israel e Judá, né? Eu vou ler só um trecho para vocês aqui. Isaías capítulo 5. O pano de fundo de João 15. Sabe quantas vezes a palavra permanecer está ali naquele capítulo 15? 16 vezes. 16 vezes tem a palavra permanecer. Essa parábola que a palavra de Deus, que Isaías escreveu aqui, é a famosa parábola da vinha má. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. Meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, ó homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Verso 5, Isaías 5, verso 5.
Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis que quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Essa parábola, que é pano de fundo desse texto de João 15, ela está falando do que Deus fez com Israel, das promoções, dos benefícios. Deus esperava a justiça, retidão, esperava a integridade da nação de Israel e de Judá. E o que ele recebeu? Recebeu idolatria, recebeu um povo imoral, recebeu iniquidade. Tudo aquilo que ele esperava de um retorno para testemunho a todas as nações em volta de Israel, Deus não recebeu da parte deles. A consequência daquilo ali foi o cativeiro. Para Israel, o cativeiro da Síria, 721 antes do advento de Jesus. E em Judá, 586, cativeiro da Babilônia. Passaram por aquelas dificuldades terríveis por causa da desobediência. Deus os trouxe para perto deles. Paulo faz uma advertência para a igreja de Coríntios, na segunda carta, capítulo 6, também muito ligado a essa 2 Coríntios 6, segunda carta de Paulo. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no tempo da salvação, no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Queria achar o texto que vai direto nesse texto, no verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Paulo está trazendo uma alusão aqui à importância da santidade, de permanecer na obediência, depois de tudo que Deus faz, depois de tudo que Deus promove na vida de Israel e de Judá, e o que Jesus promoveu através de Jesus, o que veio até nós. Paulo está fazendo um alerta aqui, está chamando-nos a atenção, porque tem os benefícios. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Aí vem, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo trouxe o texto de Êxodo 29, lembrando os irmãos do farol que é o Velho Testamento para nós. Essa vinha de Isaías 5, aquilo é um farol, é uma referência para a igreja hoje. O farol representa quem está perdido no mar, numa embarcação, quando vê um farol, se localiza, tem terra por perto. Essas meditações que nós fazemos do Velho Testamento nos alerta para viver nos dias de hoje firmes, permanecendo em Cristo.
Mas, repetindo, manso como ele, humilde como ele, expressarmos o amor dele, perdoarmos como ele, sendo proclamador como ele, sendo santo como ele, e em todas as demais coisas, andar como ele andou. Eu estou repetindo, porque repetiram para mim, eu vou repetir para vocês. Como ele andou? Por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos porque Deus é contigo, meu irmão. Não é para repetir, negão? Preceito sobre preceito, lei sobre lei, palavra sobre palavra, intensamente, não é, Diane? Catequese. Eu estou lembrando alguns aqui. Se você lembrar mais algum aí, que eu creio que tem uma boa safra aí de textos que definem a nossa identidade como igreja. Muito mais que uma identidade, mas uma forma de expressão de vida que glorifica a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, para que, como Israel e Judá fizeram, nós não venhamos a repetir aquelas maldades que eles cometeram. Deus esperava justiça, veio injustiça. Deus esperava testemunho, Deus recebeu escândalo, depois de tudo que Deus havia feito. Quando você volta para João 15, aqui tem os benefícios, ele repete aqui no... Habitarei e andarei entre eles, o verso 16, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. No verso 18, ele já põe uma intimidade maior. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí volta em João. Quando você permanece, quando você cresce nessa identidade de Cristo, algumas coisas vão acontecendo. O verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Primeiro benefício que você recebe do permanecer em Cristo: as suas orações serão respondidas. Muitas vezes você ouve, e às vezes até a gente lamenta, caramba, tem orado tanto, por isso, por aquilo. Parece que Deus não me ouve. Faz uma revisão na tua fé, na tua conduta, na tua caminhada com Deus, na congregação onde você atua. Vê se não precisa uma recolocação, uma adaptação firme ali. Porque Deus responde. Quem permanece, às vezes demora um pouquinho. Porque quando demora um pouquinho, Deus ele te dá paz. Você está esperando? Solteiro, você está esperando para casar? Pede a namorada. As moças, peçam ao marido. Peçam e esperam. Mas que venha a pessoa que o próprio Deus escolher. E quando Deus escolher, aí você glorifica Ele. Mas o importante a grande importância é permanecer ligado na videira. Desligado da videira, vai ser separado para ser queimado. O verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O segundo benefício, honra para nós, sermos discípulos de Jesus.
Tem maior honra na vida de um cristão dele ser chamado discípulo, não crente. A palavra não fala de... A palavra fala nos evangelhos, no Novo Testamento, palavra discípulos, 256 vezes. Palavra crente, 3, né, Selma? Tu estava comigo também naquela... Estava na sala ali comigo, viu? Legal? Lembra aí dessas... Tem, parece que 3, no Novo Testamento, 3 referências, mas discípulos, 256 vezes. É para parar para pensar, né? O que é um discípulo de Jesus? É o que ele ouve tudo que Jesus diz e obedece tudo que ele manda. E aí ele é manso como ele, humilde como ele, amoroso como ele, perdoador como ele, proclamador como ele, santo como ele, e andando como ele andou em todas as demais coisas. Como ele andou? Fazendo bem? Nossa. Vocês não estão decorando. Vou ter que pregar na Arigama. Domingo que vem prega tudo de novo aqui. Brincadeira. Vai pregar outra palavra. Aí o 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Lembra como terminou Efésios 4? Permanecer no amor. O amor é a base de tudo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Em outras versões, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Terceiro benefício do permanecer em Cristo. Ter alegria completa. Alegria completa não é circunstancial, repito. Independe se você está com febre ou não. A alegria que vem do Espírito Santo, que é fruto do Espírito Santo, ela te faz uma pessoa feliz em todo o tempo da tua vida. Luiz, você está falando alguma coisa aí que parece que não bate de vez. Eu sei que de vez em quando a gente passa por lutas, e lutas terríveis. Se formos ver aqui, né, testemunhos de perdas, de enfermidades, de situações, de perda de emprego, enfermidades na família, perca dos parentes, são muitas coisas. Mas existe uma paz que está lá dentro que ela te faz permanecer firme. Irmãos, muita gente na pandemia aí não aguentou o baque. As circunstâncias tiraram a alegria e o prazer. Eu tenho orado pelo mover do Espírito Santo no nosso meio, mas um mover sobrenatural que acorde a vida das pessoas, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, das famílias. Para que não sejam mais como meninos, agitados. Tem uma doutrina, tem uma referência, tem verdade, tem um caminho. Não que eu já tenha alcançado, como diz Paulo, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. O que significa isso? Prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus é ser a semelhança dele. Manso como ele, humilde como ele, amoroso como ele, perdoador como ele, proclamador como ele, santo como ele, em todas as demais coisas, sermos iguais a ele. Foi isso que fizeram com a gente, estão fazendo agora. No início o tempo era bem curto, era 6 em 6 meses, era intenso,
Efésios 4, e a gente vai vendo que como foi benéfico para nós aquela palavra. Muitos ficaram no meio do caminho, né? Que Deus nos dê graça e forças para podermos terminar a carreira, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé na simplicidade, no trabalho, no serviço. Lembrando da Tupi, olha, não é nostalgia, mas entrava eu, Beda, Nelson, Chico, dentro dos banheiros, e olha, tinha muita gente lá. Você chegava na segunda-feira, naquele banheiro, para limpar aquele banheiro, só a misericórdia e a graça de Deus. Tinha de tudo, por todos os lados, por todos os lados, até no teto. Não era fácil, não. A gente fazia aquilo toda segunda-feira, arrumando as cadeiras, limpando o salão, lavando o banheiro, com alegria, meus irmãos. Com alegria, nunca faltou alegria, vida. E a insistência da proclamação dessa identidade para a nossa vida. Você pode procurar em outros lugares, você pode se transferir. Não é pecado nenhum, não estou trazendo nem a palavra de peso, de legalismo, qualquer coisa parecida, né? Mas você está congregando? Tem problemas? Todo lugar tem problema, ninguém é perfeito, não existe comunidade perfeita. E se tem problema, é uma motivação maior para que a gente continue ajudando para que a coisa, né? Em nome de Jesus. Amém. Quem pode dar aleluia aí? Glória a Deus. Você está congregado, você está com irmãos, você está com família, tem sopa, tem caldo, tem pizza, tem peixe do Elvis, tem grupo, tem reuniões, e tem gente lá fora passando frio, tem gente lá fora oprimida, tem gente lá fora cativa, tem gente lá fora de tudo quanto é jeito, esperando quem? Nós. Só isso. Para fechar, irmãos, já passei das minhas contas aqui. O requisito essencial para que a gente possa cumprir essas demandas, que fala sobre a santidade, nesse texto de 2 Coríntios 6, Paulo está fazendo referência à santidade, a importância da santidade. E tem o texto que Jesus, nos evangelhos, ele explica uma coisa muito forte, né, sobre o pouco do fermento que leveda toda a massa, né? E eu lembrei do outro texto de Eclesiastes, que a gente não entende. O que esse texto quer dizer? Para nós encerrarmos aqui, né? Eclesiastes 10, o verso 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Eu já li tantas vezes esse texto, mas o Espírito Santo nos revela aqui, né, que você tem que entrar um pouco aqui no texto. Né? Antigamente os perfumes eles eram artesanais, caseiros, né? Basicamente feito no óleo, através de aromas e plantas, né? Sabores que tirava das plantas dessas essências. E esses vasilhames, eles tinham que ser cobertos, protegidos, para que nenhum inseto... Quem conhece a Joana fedida, né?
Quem foi criado na roça aí sabe. A Joana Fedida, né? Eu acho que era uma Joana Fedida que o texto está falando, Salomão está falando aqui. Qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astúcia. Estou falando sobre a santidade, que um deslize, uma cena que a gente, uma atitude nossa, é que nem aquele goleiro, né? Fecha o gol 90 minutos, nos acréscimos toma um frango. Só vai se lembrar do goleiro do frango que ele tomou. Assim é a mosca que cai aqui dentro do perfumador. Pequenos deslizes, são as pequenas raposinhas, né? É que fazem a destruição das vinhas. Porque elas são baixinhas e elas cortam a parte principal das vinhas que vão produzir as boas uvas. São as raposinhas, são as moscas feridas que fazem o estrago no perfume. O bom perfume é o nosso testemunho, que glorifica a Deus. O óleo é a unção do Espírito Santo. E quando nós pecamos, os deslizes que nós vamos cometendo, vai produzindo um mau cheiro na nossa vida. Sem santidade ninguém vai ver a face do Senhor. Deus está nos chamando para uma vida de santidade. Na nossa identidade, Efésios 1:4, tem Efésios 4 e tem Efésios 1:4, que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A nossa existência é definida, é programada para sermos dele, para permanecermos nele, para andarmos como ele, para amarmos e perdoá-lo como ele nos perdoou. Você pode ficar em pé comigo? Para sermos santos como ele em todo o nosso andar, andar como ele andou. Deus está nos chamando para tampar o perfumador. Fechar todas as portas que dê oportunidade para que o inimigo venha causar prejuízos na nossa caminhada. Faça uma análise da tua vida, que eu tenho feito para mim, da minha vida, como homem, como marido, como pai, já avô, já numa idade avançada, as forças vão ficando, mas eu ainda confio em Deus, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero profetizar sobre a tua vida, perfumador fechado, para que ele não venha causar mau cheiro na nossa casa, na nossa vida. Seja o bom perfume de Cristo lá na tua empresa. Seja o bom perfume de Cristo na tua casa. Que os teus filhos, eles conheçam você como alguém que dobra joelhos, como alguém que é consagrado, que tem uma vida dedicada a Deus, sem hipocrisia, sem religiosidade,
mas com sinceridade, com retidão, com justiça. Fecha as portas para que o inimigo não venha causar esse estrago. Queremos agradecer a Ti, Senhor, pelos pais que cuidaram e cuidam da nossa vida, como família, como congregação. Agradecemos por toda a intensidade, por toda a forma disciplinada, Senhor, com a qual nós fomos trabalhados e continuamos a ser trabalhados, porque, como uma obra em andamento, sabemos que essa obra ainda não terminou, mas Tu estás aperfeiçoando a nossa vida, cada dia até o dia de Cristo Jesus. Que a Tua bênção penetre em cada lar aqui, cada vida, cada coração, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, o Senhor possa fazer coisas novas, que não seja mais uma reforma, mas uma transformação genuína e poderosa de santidade, de pureza, de limpeza nos lares, nos corações, e que isso seja passado dos pais para os filhos, dos discipuladores para os discípulos, das mulheres experientes para as mais novas, dos irmãos para os irmãos, porque Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas a esse aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo Jesus, a perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo em cada um de nós. Para o louvor da Tua glória, nós oramos e Te agradecemos. Quantos podem dar glória a Deus aqui, irmão? Você tem uma identidade, fala para o teu irmão, você tem uma identidade, a tua identidade tem nome, a tua identidade tem nome. Qual é esse nome? Qual é esse nome? Nossa, não estou ouvindo nada. Qual é esse nome? Jesus. Ah, não está sendo para Jesus ainda. Qual é a tua identidade? Jesus. Aleluia.